Olá, meus caros. Eu quero começar aqui com essa manchete aqui para a gente comentar. Isso aqui que é uma coisa assim que a gente tem que lamentar. Lamentar a hipocrisia. Pastor que pregava cura gay, supostamente cura gay, entre aspas, abandona a igreja e se assume homossexual. Até vou me aprofundar mais nessa matéria, vou ler e vou comentar, para a gente pensar um pouco como existem enganadores por aí, inclusive utilizando não só a religião, mas a política em nome de Deus para ganhar votos, para se candidatar. Enfim, hoje em dia está muito fácil mesmo você enganar com as redes sociais. Porque o povo acredita em tudo que se fala em nome de Deus. Durante 18 anos, Sérgio Viula, hoje com 56 anos, foi um defensor fervoroso daquilo que a gente já falou aí no meio evangélico. Convertido ainda adolescente, ele acreditava que havia se transformado pela fé e vivia de acordo com essa crença, chegando a se tornar pastor e pregar que Deus poderia salvar, vamos utilizar esse termo, as pessoas da homossexualidade. Criado em uma família católica, Sérgio conheceu a religião evangélica por meio de colegas de trabalho e se encantou com o estilo dos cultos. Envolveu-se com uma igreja neopentecostal, aí está o grande problema, neopentecostal, onde a homossexualidade era tratada como um pecado a ser vencido. Ou você vivia no celibato ou era transformado. Celibato, não casava, não tinha contato com o seu ninguém. Casou-se com uma mulher, casou-se com uma mulher da igreja aos 20 anos. Ele teve 2 filhos. Por anos reprimiu seus desejos e se apegava à ideia de que a fé era suficiente para mudar sua natureza. Mesmo quando tinha sonhos ou pensamentos homoafetivos, interpretava como ataques espirituais. A virada aconteceu em 2000 durante uma viagem missionária a Singapura. Lá viveu um caso com outro homem e voltou ao Brasil emocionalmente abalado. A experiência abalou sua fé. Em 2003, após crise no casamento e perda da convicção religiosa, rompeu com a igreja, assumiu sua homossexualidade e passou a denunciar práticas de terapia e conversão em um blog pessoal. A decisão teve consequências duras. Sérgio perdeu tudo, ficou sem contato com os pais por 4 anos e passou dificuldades financeiras extremas. Não tinha sequer um garfo em casa. Hoje, Sérgio vive há 10 anos com o companheiro André Dias, tem boa relação com os filhos e reconstruiu os laços com os pais que pediram perdão por não o apoiarem. Ele se declara totalmente ateu, não acredita mais em Deus, nem sigo religião, vive bem assim. Atualmente, ele usa a sua história para alertar sobre os danos da repressão religiosa à sexualidade e condena a chamada cura gay imposta a fiéis à pauta LGBTQIA+, ou LGBTs. Poderia ter ficado em silêncio, mas preferi transformar minha experiência em denúncia. Esse camarada, não sei se pegou bem ali no começo, é um exemplo de muitos dentro da igreja. E gente famosa, inclusive. Você lembra da Landa Rhodes? Era famosa, pregadora. E isso aqui não está só num fuxico que eu trouxe aqui em todos os principais jornais, o UOL, Contigo, todos aí. Eu vou comentar vários pontos sobre isso, mas de uma maneira rápida. Primeiro, o camarada tem vontade, aí a religião diz que é para viver de modo celibatário. Ok. Se ele consegue, tudo mil maravilhas. Agora, se ele tem predisposição para luta e não consegue, o melhor é não viver na hipocrisia. Ah, mas então você é favorável à libertinagem? Olha, o casamento homoafetivo não sendo religioso, sendo no cartório, até sou, porque as pessoas pagam seus impostos, elas podem escolher aonde elas querem casar, ou como elas querem, e se querem casar. Segundo ponto, a religião faz você se tornar um hipócrita. Quantos casos que a gente já soube aí dos noticiários clássicos, pessoas, eu digo, conhecidas e anônimas, que chegaram a casar, chegaram a ter filhos, mas na realidade nunca deixaram a sua homossexualidade. E chegar nesse meio tempo até inclusive trair, porque é uma traição, querendo ou não, a esposa com outro homem. Agora a gente não pode deixar de olhar para o outro lado, porque tem gente que realmente estava nesse mundo e saiu. Outros, aconteceu um fenômeno que eu posso chamar de abuso que teve o efeito colateral, se é que você me compreende. Por conta do abuso, a pessoa mudou de rota. Digamos, ela era hétero, foi abusada por um homo.
e dali deu um trauma, algum problema, e isso é comprovado na ciência, na psicologia. Eu não vou aqui usar termos científicos, mas se você procurar mais ou menos assim, no sentido de ser, como eu estou a dizer, que a pessoa começou a ter um trauma pós o abuso, que ela era de uma outra opção sexual, passou a ser daquela que o abusador começou a instigar nele. Então, esses voltam a ser o que sempre foram, hétero. Agora, tem aquele que já nasceu, luta contra, e não é fácil. Muitas das vezes, mais vale viver como celibatário, ok, concordo, biblicamente falando. Só que se ainda não consegue viver celibatário e está vivendo de uma maneira hipócrita, que pelo menos seja o que bem seja. E tem aquele que realmente consegue, porque eu acredito no poder da fé. A pessoa não quer, por exemplo, mais se relacionar com uma mulher sendo hétero, ele não se relaciona. Paulo conseguiu isso aí, que é ser celibatário. Outros, não só o celibato eles conseguem inclusive casar e não querer mais saber daquela vida e viver exatamente como um homem hétero. Então a gente não pode generalizar. Nesse caso específico, o camarada virou ateu por conta do trauma da religião, é compreensível o caso dele. No entanto, todavia, não é a regra. Existem muitas exceções à regra. Agora, também não é a regra que todos que se convertem a Cristo realmente estão convertidos, às vezes estão convencidos. Às vezes não aconteceu a metanoia, às vezes eles não deixaram o velho homem, a velha criatura. Às vezes eles ainda têm um gostinho por aquilo que, vamos colocar dentro do contexto bíblico, sem preconceito aqui, seria o gostinho da sodomia. Nada mais do que isso. Nada mais. Para o contexto evangélico é um grande pandemônio. Especialmente porque eles focam mais nesses pecados sexuais. Pode ver, a homossexualidade é um pecado grave. O lesbianismo é. O adultério é. Agora, outras coisas não são. Aliás, às vezes até o adultério é mais perdoado do que a homossexualidade e o lesbianismo, se você fazer uma pesquisa acerca. Mas existem tantos outros pecados. Esses, segundo o que a Bíblia diz, são alguns de uma lista. Muito bem. O que é compreensível do lado desse sujeito que está testemunhando aí é que ele provavelmente teve um encontro equivocado com Deus. O encontro dele foi através da religião do homem, de uma religião farsante que obriga a você ser aquilo que você não é, que, de certo modo, te usa, te abusa e joga fora. Então, eu consigo compreender o lado dele. E uma ressalva, pelo menos não está vivendo hipocrisia. Mas claro que também pode ter sido um problema espiritual a parte desse. Não vou me aprofundar muito aqui, porque eu respeito as escolhas. Agora, biblicamente, como um cristão, eu fico com a Bíblia. No entanto, aquilo que é pecado na Bíblia, que está ali, a gente tem que entender que existe regra e exceção à regra. A regra, por exemplo, não é mentir. Mas Davi, para se livrar da morte, mentiu. A regra é para que não aconteça homicídio, não matarás. Mas o santo Moisés, que nos deu a lei, ou deu a lei para o povo judeu, matou um egípcio. E parece que foi perdoado. Assim como o rei Davi, que matou indiretamente o seu melhor amigo para ficar com a sua esposa, cometendo um adultério, um homicídio. Vamos pensar. Ah, mas no caso Davi foi pegado. Então vamos ver as guerras que tinha entre Israel e os outros povos. Não estava escrito lá não matarás? Como que tinha exceção à regra de matar os povos que pensavam diferente? Pense sobre. Ah, olha, quem vai julgar é Deus. Deus tem a reta justiça. Eu não vou me colocar no lugar de Deus. E a gente não pode julgar pela aparência, porque muitos estão vivendo casamentos de aparência, fakes. Muitos têm fantasias mais diabólicas que você nem imagina. A chamada que eu até falei lá no outro canal, parafilias. Sempre quando me refiro a esses temas sexuais ou pecados, eu me lembro do santo homem de Deus que disse que, filho no caso, que tinha fetiche de ver a sua própria esposa sendo degustada por um outro. Um pastor, dizer uma coisa dessa. Um pastor que disse, e aí realmente eu vi e ouvi, que ele não ia se masturbar, que era um pecado mais pequeno.
Ele iria, de fato, andar com as modelos, fazer filho por aí, para depois sustentar esses filhos com o dinheiro dos dízimos do povão? Eu pergunto, esse pastor e esse que saiu, qual é a diferença? Não estão no mesmo pecado? Não estão pecando? E esse ainda que está de fora não está enganando, pelo menos em nome de Deus. É mais possível ele receber misericórdia do que o pastor que engana. E N formas. Em nome de Deus. Até me estendi por demais, eu disse que não ia me estender. É só para você pensar um pouquinho.